Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Vamos falar sobre depressão. O que é depressão? Depressão, na verdade, é um estado, é considerado uma doença e é um estado de uma tristeza profunda que a pessoa acaba perdendo o ânimo pela vida, vai ficando cada vez mais fechada nela mesma e vai tendo uma dificuldade muito grande de lidar com a vida. Eu posso ter depressão em uma área da minha vida, por exemplo, a nossa vida, nós temos a área familiar, a área financeira, existem compartimentos na nossa história, não é, doutor Dalton? Sim. A gente pode ter depressão em uma área delas ou quando pega tudo, é igual metástase, a gente estava falando ali agora. Na minha experiência com a depressão psicológica, na verdade, a depressão psicológica pode ser em uma área porque é uma perda muito significativa para aquela pessoa. Muitas vezes as pessoas ela elege uma coisa como sendo a mais importante da vida dela, né? E se ela perder, ou seja, deixa de ter ou queria ter e não consegue, ela acaba ficando na depressão. Mas para chegar à depressão, ela vai passar pelo estágio da ansiedade, da angústia e da depressão lá depois. Mas, por exemplo, a pessoa elege um filho, um marido, um trabalho, qualquer coisa que ela eleger e achar que aquilo é, na verdade, o grande significado da vida dela. E, Léo, como pastor, o que seria essa depressão espiritual? Eu entendo que Mateus, em Gálatas 5,17, fala que a carne milita contra o espírito. Então, essa luta entre um e outro. Então, quando a carne prevalece sobre o espírito, então há um enfraquecimento do espírito. E certamente esse enfraquecimento, então a alma tem esse domínio. Então, quando a alma domina, então realmente há esse estado de enfraquecimento do espírito. O espírito humano, né? Não é o Espírito Santo de Deus. Claro. Então, é esse enfraquecimento. Então, se esse espírito for enfraquecer, então a alma tem um comando e certamente tudo de respeito à vida espiritual dele, ele vai trazer muito para o natural, trazer dentro daquele limite, dentro daquela perspectiva humana. Então ele desanima, porque ele não consegue ter uma fé ativa, no sentido que possa mudar, que possa reverter uma situação, ele perde a visão espiritual. Daí há um enfraquecimento. E havendo esse enfraquecimento, se não houver um alimento do espírito, assim como o corpo físico também precisa ser alimentado, o espírito também precisa ser alimentado pela palavra. Porque ele sendo alimentar, isso vai gerar fé no coração. E a boca fala que o coração está cheio. Então, esse enfraquecimento, a Bíblia diz que você não deve apagar o espírito, no sentido desse enfraquecimento do espírito humano. Tem uma coisa interessante, é o seguinte, como o ser humano tem 3 dimensões, o espírito, a alma e o corpo, o que acontece em um repercute nos outros dois. Agora, uma coisa que você colocou que eu acho interessante é o seguinte, as pessoas podem deprimir, misturando o psicológico com o espiritual, na medida em que ela espera muito de Deus, que ela acha que ela vai conseguir. Então, quando a pessoa ela joga todas as fichas dela, ela aposta numa coisa e aquilo dá errado, normalmente a depressão é um processo mais longo. Sim. Mas ela pode, por exemplo, igual eu falo, as pessoas muitas vezes falam, por exemplo, uma morte de um ente querido. Mas muita gente perde pai e mãe, mas a relação não é a mesma. Dentro de uma casa, vamos colocar aí 4, 5 filhos, se ele perder o pai ou a mãe, a perda não é a mesma para aquele filho. Entendi, vários. Tem filho que coloca tudo naquele pai ou naquela mãe, que se eu perder ele, eu perco o sentido da vida. Aí o pai morre ou a mãe morre por alguma circunstância. Agora, muitas vezes as pessoas acabam colocando isso em Deus. Eu falo que as pessoas podem depender excessivamente de Deus. Como? Na medida que elas esperam que Deus faça a parte dela. E aí, muitas vezes... Aquilo que Deus vai fazer, Ele vai fazer, mas aquilo que é para você fazer, é para você então, fazer. quando a pessoa espera que Deus vá dar a ela as coisas de uma forma muito fácil, como se Ele fosse resolver as coisas, ela joga a ficha toda nisso e depois elas ficam decepcionadas, elas ficam decepcionadas e algumas vezes deprimidas. O interessante também é quando a pessoa cria uma expectativa errada, né, em cima disso. Tem pessoas que criam uma expectativa na qual Deus não colocou. É a expectativa dela mesmo, né? Então, as pessoas pode levar a uma depressão espiritual. Porque aí culmina aquilo que o Dalton falou, porque a pessoa cria uma expectativa e fala que Deus está falando, e que Deus mandou fazer, e não foi Deus que mandou fazer.
Então, quando ela cria a expectativa e é frustrada, acontece esse ponto aí, ela desiste de Deus. Né? Tem o que ela... Por isso que a gente tem que planejar e colocar diante do Senhor para que Ele confirme ou não se aquilo faz parte. Tem dos duas coisas. projetos de Deus pra nossa Tem vida. aquilo que a pessoa acha que ouviu de Deus, né? Porque você tem três vozes, duas vozes dentro de você e uma do lado de fora, que é a sua voz interior, a voz de Deus, o Espírito Santo dentro de você, se você tem Jesus, e tem o diabo por fora te dando umas ideias. Então, muitas vezes, você pega uma dessas vozes em nome de Deus, e se ela não for de Deus, mas do seu desejo, complica as coisas. Eu fiquei pensando, tem como, às vezes, você estar com esse sintoma, você está com... Depois eu quero que vocês falem dos sintomas, mas é uma dúvida. Você está em depressão, a pessoa está assistindo, mas ela consegue, em alguns pontos, estar rindo, estar feliz e tal, mas quando entra naquela área que ela está sofrendo, ela deprime. Isso pode acontecer? Mas tem uma coisa também, são níveis de depressão, né? Você tem a leve, a moderada e a grave. Então, uma pessoa com uma depressão mais leve, ela ainda consegue fazer, por exemplo, uma terapia sem tomar remédio, tem que ter medicação. A medicação é muito útil. Mas quando isso é mais acentuado, ela precisa da medicação, sim. E a medicação vai ser sempre útil para ela. Mas existem níveis de depressão, porque existem níveis de investimento emocional. Porque às vezes alguma olha e fala assim, isso daí não está com depressão não. Às vezes ela até pode estar conseguindo se manter aparentemente. Só Deus sabe aquilo que está por dentro dela. Isso pode acontecer também, então, né, doutor? Sim, não. E muitas vezes, igual, por exemplo, eu falo que a depressão, dentro dessa ideia da perda, a ansiedade é uma insegurança, é um medo de perder. Eu perco o que eu tenho, o que eu queria ter. Quando ela atinge ela chega no total, a ansiedade é o medo de perder. Quando eu sinto, com o passar dos anos, que aquilo está saindo da minha mão, aquilo entra na angústia. A angústia é um sentimento de já estar perdendo. E a depressão é um sentimento de já ter perdido. Então, muitas vezes, isso é progressivo. Não é uma perda, por exemplo, da morte de um filho, de um parente, de uma perda súbita. Ela pode ter aquela depressão súbita porque aquela pessoa tinha um investimento num pai, numa mãe, em alguém e perde ela de uma vez por um acidente ou por uma morte. Mas, normalmente, a depressão, muitas vezes, ela vai ao longo do tempo e ela vai aumentar. Para ela chegar à depressão, quando a pessoa está angustiada, igual a pessoa fala assim, eu estou angustiado. A angústia é como se tivesse um aperto no peito, aquele medo de que aquilo que você queria que não acontecesse ou que acontecesse não vai acontecer. Entendi. É como se você estivesse segurando uma corda e ela estivesse soltando da sua mão e você sabe que você não vai conseguir segurar. Fala para mim os sintomas da depressão espiritual. Como é que a pessoa está nos assistindo? Será que eu estou com uma depressão espiritual? Essa perda do apetite da palavra, da oração, dessa busca de Deus, é um sintoma já, né? dessa depressão, desse estado de enfraquecimento. Outra coisa também é o saudosismo. A pessoa que é muito saudosista e não sai do lugar, também é um sintoma. Tem pessoas que ficam muito presas a passar. Naquele tempo eu fazia, e naquele tempo eu fazia. Eu orava, naquele tempo Deus curava, naquele tempo... E não faz mais nada. E também é um sintoma também que já está na hora de rever aí, né? O estado do seu espírito já não está bom, porque você ficou preso ao passado, naquilo que aconteceu, e não busca renovar, ter uma fé mais ativa, outros desafios na vida. Pessoas também acomodar, caem numa zona de conforto e ficam com medo de dar um passo à frente. Também já é um enfraquecimento. Então a gente precisa estar atento. Quando você perde o apetite pela palavra... O isolamento também, não quero mais congregar, não quero estar junto com os outros. Aí isso é um dos sintomas também da depressão. Mas já passa também aí pelo emocional. Essa questão de isolar, que aí já foi, talvez... Não, eu falo isolar no sentido da comunhão com a igreja. Eu me relaciono com os outros, mas eu não quero mais frequentar o culto, mas eu saio normal, só não quero mais me relacionar com a própria igreja. Não, eu posso ter a comunhão ali no meu grupo. Na depressão espiritual que eu estou falando. Pois é, mas quando ele fala igreja, será que não vai conversar com mais ninguém da igreja ou vai conversar só com gente que não é da igreja? É uma situação. Então, ele pode ter sofrido alguma frustração e certamente ficar frustrado com pessoas, né? Ou com instituição, seja lá o que for. Então, esse afastamento certamente é o enfraquecimento, porque uma brasa fora do braseiro, a tendência dela é apagar. Isso pode, então, ser um dos sintomas. Pode. Então, esse afastamento, né, e que Paulo fala que nós devemos congregar, então esse afastamento certamente é um sintoma, com certeza. O saudosismo, a perda do apetite pela palavra, pela oração, né?
esse não arrependimento também, não sentir dor pelo pecado, tem que vigiar nisso daí. Você peca, mas já não sente que é mais a dor, já não te entristece muito, vai ficando remorso e já é um estado Não tem nada a ver, né? Tudo pode. Isso é um estado perigosíssimo. É um desinvestimento, né? Hã? E aí Um desinvestimento. É justamente um desinvestimento. E eu pergunto, e os sintomas da depressão na nossa alma mesmo, no nosso físico mesmo, doutor Dalton? Não, na verdade, como tudo é junto, emoção. você vai sentir muita coisa. Por exemplo, a pessoa pode sentir mais sono ou menos sono, né? Ela pode comer mais ou comer menos. Na verdade, você acaba... Sempre os desequilíbrios, né? Como você tem as 3 dimensões, quando a gente fala, por exemplo, a pessoa tem uma perda psicológica, por exemplo, mas ela tem sintomas de desânimo físico, de comer mal, de dormir mal. Afeto. Se ela dorme mal, ela fica mais irritada, porque o sono é uma forma... Chorar o sono mais e também. o sonho, ela fica mais triste, ela quer ficar mais no canto. Quanto mais profunda a depressão, ela quer ficar num lugar escuro, quer ficar no canto dela. Ela vai desinvestindo da vida, ela vai desinvestindo daquilo. No início... Normalmente, ela acaba que com o tempo ela vai desinvestindo da vida. Ela pode começar por uma depressão espiritual, ou psicológica, ou física, mas aos poucos ela vai desinvestindo da vida. Ela vai tirando o investimento dela para a vida e vai, aos poucos, ela ficar fechada num quarto, e aí com sintomas e com uma tristeza muito E profunda. leva à morte. E a depressão profunda, ela tem a possibilidade do suicídio, por isso que ela tem que ser realmente medicada. E eu pergunto, né? Eu vou perguntar para a pessoa, depois pergunto para o Léo. A pessoa com depressão emocional, isso desencadeia, a pessoa, naturalmente, ela vai ter uma depressão espiritual, para os dois. Com depressão espiritual, ela vai acabar tendo uma depressão emocional? Pode ter ou não? Tipo, tem um, acabo tendo o outro, ou pode acontecer de ter um e não ter o outro? Como existe uma vinculação muito grande, igual eu falo, por exemplo, a autoestima das pessoas atrapalha a fé delas. Se ela tem uma autoestima muito baixa, ela acha que ela não merece, atrapalha a fé dela. Então vai dar um problema sim, porque vai depender, a pessoa vai ter que ter uma vida espiritual muito forte para aguentar uma depressão. Ela pode até fazer isso numa depressão leve. A perda dela é menor, ela pode dar conta de fazer isso sim. Por isso você vai ver gente falando que saiu da depressão com mais facilidade. Mas existem depressões mais profundas que não tem condição de sair assim, não. A pessoa perde o interesse dela todinho, ela tem que ter uma medicação para ela subir o estado emocional dela para você poder trabalhar. Se é um conteúdo espiritual, psicológico, você tem que trabalhar ele. Porque você tem que estabilizar até para aguentar a carga espiritual que ela vai receber. Interessante. Né? Porque ela vai ter que... Porque, na verdade, tem uma parte que a gente tem que fazer na vida. Então, não tem como você fazer para ela. Isso. Ela vai ter que ressignificar a vida. Vai ter que dar um novo significado para a vida. E como lidar com a pessoa com depressão? Eu só falo emocional e o Léo na questão espiritual. Como lidar? E você está aí caminhando, está observando, esses sintomas aí, essa pessoa está achando que ela está com essa depressão. Como que a gente vai lidar com esse tipo de pessoa? Eu penso que a primeira coisa, o Dalton falou uma coisa interessante, é a questão dessa identidade, saber quem você é em Cristo. Sabendo quem você é em Cristo, você fortalece a identidade e, consequentemente, isso gera um propósito. E o propósito culmina em trabalho. Então, não tem porquê, não há espaço para essa depressão. Há espaço para descontentamento, adversidade, com certeza. Mas quando você tem essa compreensão de quem você é em Cristo, você determina um propósito na sua vida e esse propósito vai culminar certamente em trabalho. Com certeza. E normalmente quem tem depressão, a pessoa já tem. Porque, na verdade, quando você elege uma coisa como a mais importante da sua vida, você já tem uma dificuldade emocional. Isso. Você está querendo colocar o seu valor naquilo ali, você já tem uma dificuldade. Ela é mais imatura, ela é mais a autoestima baixa, então ela acha que se eu fizer isso, a minha vida muda. Já é uma expectativa inadequada, ilusória. Porque mesmo que você consiga aquilo não muda a sua vida inteira. O fazer primeiro do ser, né? Sim, aí ela vem exatamente por aí. Então ela acaba sofrendo de qualquer jeito dessa forma. Entendi. E eu pergunto para vocês, a depressão, tanto emocional quanto espiritual, se não vigiarmos, ela pode surgir na nossa vida em qualquer faixa etária?
em qualquer momento, porque às vezes a pessoa está assistindo, não tem isso não, nem acha interessante, não faz parte da minha vida. Mas isso pode acontecer com qualquer um, em qualquer faixa etária? Se você falar em termos gerais, sim. Em termos gerais, sim. Agora, por exemplo, você tem hoje muita criança deprimida, uma coisa que não era tão comum pela forma de vida que elas têm. Você tem hoje muita criança deprimida. Mas uma coisa importante, aquela questão de equilíbrio. Se você tem uma visão adequada das coisas, se você tem uma fé em Deus saudável, se você sabe a sua parte e a parte de Deus, se você não coloca muita coisa em nada ou em alguma coisa, sabe dividir isso, é muito mais difícil que você venha deprimir. Tem pessoas, por exemplo, que deprimem, por exemplo, que a vida dele é o trabalho. Ele é o profissional, seja qual profissional ele for. Quando ele aposenta, é como se a vida dele não tivesse sentido. A sua vida vai muito além do seu trabalho e de qualquer outra coisa. Pai, mãe, marido, esposa, filho, tudo isso é importante. Mas você não pode colocar o seu valor em uma coisa só. Se você colocar tudo num filho, em quem for, e der errado de alguma forma, você perde o sentido da vida. Então, normalmente, as pessoas que passam por um processo depressivo, elas já têm uma dificuldade, no mínimo de imaturidade ou de uma autoestima muito baixa, que fizeram ela achar que se ela investisse em alguma coisa, ela conseguiria. Então, o problema já vem daí. É interessante que o propósito de Deus na sua vida é maior do que tudo. É maior do que a sua própria vida, ela é maior do que tudo, porque essas coisas que vão sendo acrescentadas é só para somar, para você cumprir o propósito maior de Deus na sua vida. Então, quando a gente, como você falou mesmo, quando a gente reduz o propósito de Deus, no sentido de só essas coisas terrenas, de casar, comprar carro, trabalhar, fica muito resumido, muito limitado o propósito. Mas quando você entende o propósito de Deus na sua vida, que é maior do que a sua própria vida, essas coisas vão entrar para somar. Então, casamento, carro, casa nova, essas coisas, tudo entra para somar. Então, a gente não pode limitar o propósito de Deus, que é maior do que tudo, a simplesmente viver esse natural aqui, com certeza. As pessoas normalmente investem, e quando você faz isso, a pessoa já tem uma certa dificuldade, Sim. no sentido dela achar que a vida vai funcionar do jeito que ela quer. Isso. Se você sabe distribuir, você sabe dar o devido... A felicidade, por exemplo. O que é felicidade? Felicidade não é alegria de você ganhar alguma coisa. Felicidade é você dar valor a um conjunto de coisas. Então, pai, mãe, irmão, filho, trabalho e várias coisas são importantes. Cada um tem o seu peso. Certo. Você vai ser feliz quando você souber dar o devido valor a essas coisas. Não são coisas momentâneas. Não é uma coisa só. É algo constante. Você não vai ser feliz com uma coisa só. Você não vai Entendi. atingir essa felicidade com uma coisa só. Quantas vezes eu falo que quando um marido acaba separando, chega uma mulher lá que eu falo que ela chega metade. Porque ele levou a parte dele, mas uma parte dela, porque é como se ela fosse chipófaga. Aí na hora que ele foi, ela ficou sem uma parte. Quer dizer, ela põe a vida dela fora. Tem uma parte que você põe dentro, outra que você põe em Deus e outra que você põe nas coisas e nas pessoas. Gente, eu queria finalizar assim, o senhor deixando uma palavra para as pessoas, às vezes, que estão vivendo a depressão emocional, e o Léo, as pessoas que estão vivendo uma depressão espiritual. A palavra que eu quero deixar é que tem jeito de viver, tem vida depois disso. Você pode ressignificar a vida, trabalhar essas questões, dar um novo significado à sua vida, dá para sair da depressão, dá para viver bem, dá para viver muito melhor. Eu falo que as pessoas elas podem viver melhor do que o melhor período que elas já viveram. Então tem jeito de sair disso e tem vida depois disso e vida de qualidade. Léo? Por que eu deixo, Mateus 11:29, Jesus disse, olha, vinde a mim, você está cansado, oprimido e sobrecarregado. Vá até Ele, que Ele realmente tem a solução para o seu problema. Deus te abençoe. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.